Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento web. Nessa aula vamos continuar a manipular, o nosso banco de dados no back-end e vamos ver agora como fazer, um relacionamento one to many, ou seja, de um para muitos ou de muitos para um, dependendo de como é visto aí a interação entre as tabelas. Estamos aqui de onde paramos na última aula. Então o que é que a gente vai fazer? Para fazer esse relacionamento muitos para um ou um para muitos, a gente vai trabalhar aí com a interação dos discentes. Os discentes, eles tinham várias áreas de interesse, os docentes também. Então quando você estava cadastrando, você cadastrava lá as áreas de interesse. Então nessa aula a gente vai criar, um modelo, um objeto, e também uma tabela no banco de dados relacionado às áreas de interesse de um docente ou de um discente. Como a gente está trabalhando com discente por enquanto, então a gente vai colocar aqui essa interação, fazer essa interação, com o discente. Beleza. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro eu vou abrir aqui um terminal. Eu vou criar uma migration, então vou fazer yarn type orm migration create -n, para dar um nome. Eu vou chamar aqui essa migration de create áreas. Beleza, então se a gente for aqui em data, a gente vai ver, foi criada uma nova migration, para a gente. Então aqui a gente tem duas partes, o up e o down, como a gente já viu. O up, são os comandos para criar as tabelas do banco de dados, para fazer alguma coisa, alguma manipulação do banco de dados. E o down, para desfazer. Beleza, então a gente vai fazer o que aqui? Vamos fazer carry runner, ou seja, quem roda, um banco de dados. Quem roda, algo para fazer uma interação com o banco de dados. E a gente vai fazer create table. Aqui a gente vai colocar new table. Beleza, e aqui a gente vai colocar, os nossos elementos. Primeiro é o name. Vamos colocar aqui de áreas. Segundo, a gente vai ter uma lista de colunas. A gente vai ter várias colunas. Uma coluna que a gente sempre coloca, é a coluna do ID. Vou aproveitar que a gente já definiu em outras tabelas e vou pegar aqui, copiar, e colar essa coluna para a gente. Então vou aqui e vou colar. Beleza, além dessa coluna ID, eu vou criar uma nova coluna. O nome nessa nova coluna, o name dela vai ser name mesmo, que a gente vai criar uma área. Nessa área vai ter um nome em particular e o tipo vai ser, no caso, varchar. Beleza, vai ser um texto. Beleza, então como a gente está fazendo, aqui um relacionamento, a chave da tabela, no caso a gente está fazendo relacionamento um para muitos, então a chave da relação, que refere-se ao 1, vai para a tabela, que refere-se ao main, então no caso aqui um discente, ele tem várias áreas, de interesse. Então a chave do discente vai ali para áreas de interesse. Então a gente vai definir aqui uma seção chamada de foreign keys, que também vai ser uma lista. Aí aqui vai ter um nome. Eu vou colocar aqui o nome de Decente ID. Eu vou colocar mais o que aqui, ó. Se olhar aqui, no caso ele está dizendo que string is not assigned to table foreign key options. Porque na verdade a gente tinha foreign keys, a gente ia passar um objeto, ali a gente passou uma string.
Beleza, então aqui dentro é que a gente vai definir, né, os nossos elementos. Então vamos lá, name. Vamos colocar aqui Descent ID. Beleza, se a gente olhar aqui, ó, ele vai dizer que está faltando outras propriedades, por exemplo, column names, reference table name e reference columns. Então aqui a gente pode colocar column names, que no caso aqui vai ser o nome, né, da nossa coluna. Então eu vou colocar aqui o nome de Descent. Como é aqui column names, né, então vai passar como um array. E aqui a gente vai passar o nome Descent ID, assim como passei, né, para o valor name aqui. Então, ele vai dizer que vai faltar outras informações. Falta o reference table name. Então aqui tabela, né, de que tabela esse ID vai vir. Então esse ID no caso vai vir da nossa tabela Descentes. Beleza, além disso a gente tem o que? A gente tem o reference, no caso falta o reference table name, que a gente já colocou, né? E falta o reference columns names. Então, para dizer, né, que coluna né, dessa tabela de centro a gente vai associar, né? Então, vamos colocar aqui reference column names. Como é no plural, né? Então a gente vai passar um array. A gente vai passar a dizer aqui que essa chave aqui, né, Descent ID, vai se referenciar a coluna ID, né, que está na tabela de Descent. Então, o nome da coluna Descent ID que a gente vai criar vai se referenciar, né, ao ID do Descent. Então, como a gente criou nessa coluna Descent ID, a gente vai ter que colocar ela aqui também. Então, vamos colocar aqui name, Descent -ID, e o tipo dela, né, vai ser inteiro. Então, a gente vai colocar aqui integer. Beleza, vou salvar. E aqui embaixo, né, tirar esse espaço, aqui embaixo a gente vai colocar, né, o que a gente vai fazer para desfazer, né, o que a gente fez. No caso, se a gente está criando uma tabela lá em cima, então para desfazer a gente vai fazer drop table e vai colocar, né, o nome da tabela que a gente vai deletar. Beleza, o nome da tabela a gente tem o nome aqui de áreas. Ok. Então vou salvar o nosso banco de dados. Aqui eu vou fechar ele. Na verdade, eu vou deletar, né, aqui o nosso banco de dados, que a gente está fazendo essas modificações nele, né? Então a gente vai ter que rodar de novo as nossas migrations. Então, para rodar de novo as nossas migrations, fazemos yarn type ORM migration .run. Vamos aguardar. Beleza, a gente vê aqui, né, que já foi criada uma base de dados. Beleza, ele disse aqui, né, que as migrations, essa última migration aqui, né, ele dá também o status sobre as demais. Mas disse que aqui create áreas, né, foi rodado com sucesso. Vamos ver aqui o nosso banco de dados. Open Database, aqui está o nosso banco de dados, a gente tem áreas, realmente tem o ID, né, o name e o ID do Descent. A gente tem o Descent, né, que tem as propriedades que a gente já viu anteriormente. Beleza, e aqui a gente tem os docentes, né, que a gente não vai mexer por enquanto. Beleza, fechar aqui. Era essas configurações, né, que queríamos fazer aqui nos dados. Então aqui nos modelos a gente vai criar outro arquivo, chamar esse arquivo aqui de área.ts, que a gente vai criar uma classe, né, classe área. Beleza, aqui vai ter os elementos, né, vai ter o ID, que é um tipo numérico.
aqui, né, vai se referenciar a chave primária, né? Então a gente vai colocar arroba primary generated column. O nome da entidade, né, que ele vai se referenciar. Vou colocar arroba entity, entidade, vai se referenciar a tabela aqui, áreas. Beleza. E além dessa informação aqui do ID, né, a gente tinha também uma coluna lá, chamada de name, que é uma string. Beleza, é a coluna, né, da nossa tabela. Beleza, aqui embaixo a gente vai estabelecer, né, os relacionamentos entre essas duas colunas, entre essas duas tabelas, ou seja, a tabela descent e a tabela área. Então aqui a gente tem anotações específicas, né, para estabelecer esse relacionamento. Então eu tenho um descent, tem várias áreas, né? Se eu vir aqui esse relacionamento do lado das áreas, então eu vou ter várias áreas para um descent. Então do lado das áreas aqui a gente tem um relacionamento, ó, many to one, ou seja, muitas áreas para, no caso, um descent. Então aqui a gente vai dizer o tipo de dado que a gente vai se relacionar. Então aqui, ó, da área está se relacionando com o descent. E aqui a gente vai dizer que do descent, esse relacionamento tá, no caso, com a propriedade descent.áreas, que a gente ainda não criou lá nos descents, que a gente vai criar daqui a pouco. Beleza? E a gente vai colocar aqui join column, ou seja, a coluna, né, que a gente vai utilizar para estabelecer a junção. O nome dessa coluna, no caso, vai ser a que a gente colocou, né, lá aqui na nossa migration. Então a gente colocou o que? O descent ID. Então vou copiar e colar aqui para não digitar incorretamente, que eu vou colocar descent ID. Beleza. Como aqui, né, esse nosso relacionamento, né, com descent, então aqui a gente vai ter uma propriedade chamada de descent, que é do tipo descent. Vou dar um enter aqui e ele vai importar, né, o tipo descent para a gente. Beleza. Então aqui eu estou dizendo, eu estou com relacionamento de muitas áreas para uma tabela. Que tabela é essa? É a tabela dos descents. E lá nos descents ele vai ter um array, né? Um vetor de uma sequência, né? Vai ter uma coleção de áreas. Tem uma coleção de áreas. Aqui a gente está dizendo, ó, que a gente vai estabelecer o relacionamento através dessa coluna aqui, descent ID, que a gente criou lá no nosso banco de dados, a gente colocou na nossa migration. Beleza? Se a gente for aqui em áreas, ó, a gente vai ver que tem um descent ID, é justamente isso que a gente está dizendo. Beleza, se a gente for do ponto de vista, né, do caso agora do descent, a gente vai ver agora diferente. Então, do ponto de vista do descent, a gente tem um descent para várias áreas. Então, o relacionamento aqui vai ser one to many. Beleza, a gente está se relacionando com quem? Com a tabela, no caso, área. Então, a área ainda não apareceu, né, como sugestão para a gente. Uma das possíveis causas que a gente não exportou, né, essa classe área, né? Então, vou fazer export default área. Beleza, vou salvar. Se eu for aqui em descent, dar um Ctrl ponto, já dá sugestão para a gente, ó. Se a gente for ver aqui, ele já importou, né, a área para a gente. Beleza, então essa vai ser o tipo, né, que a gente vai estabelecer uma conexão aqui com a tabela área. E a tabela, né, que a gente vai utilizar, a propriedade, no caso, que a gente vai utilizar para estabelecer este relacionamento é o que está lá em área, no caso, o descent. Então, a área aqui, ó, tem uma propriedade chamada descent do tipo descent. Então, aqui a gente está dizendo uma área
ela vai ter, no caso, um decent. E um decent, no caso, vai ter várias áreas, né? Então, a gente vai colocar aqui o join column, do jeito que a gente colocou para o outro. Então, a gente vai fazer essa junção, né, entre essas duas tabelas, porque propriedade, né? A gente vai fazer por essa daqui, decent ID, que eu vou copiar e vou colar aqui. Beleza? Então o decent ele vai ter uma coleção de áreas. Então vai ter uma propriedade áreas, que vai ser uma coleção, né? Caso a área vai ser um array de áreas. Beleza? Então desse jeito aqui, né, a gente estabeleceu as nossas conexões. Então a área aqui, né? A área aqui tem relacionamento com o decent. E um decent aqui tem um relacionamento com muitas áreas. Beleza, aqui na nossa migration faltou ainda a gente colocar alguns elementos ainda. A gente vai dizer aqui on delete para informar, né, o que deve acontecer, por exemplo, com as áreas quando um decent, né, for deletado. Então, on delete, colocar aqui a opção Cascade. Isso quer dizer, né, que quando um decent for deletado, então essas áreas, né, que são referentes a esses decents devem ser deletadas também. Então, antes do onDelete, eu vou colocar aqui um onUpdate. Então, quer dizer aqui, né, que quando um decent ele for atualizado, então essa informação, né, sobre o decent que está na tabela áreas também deve ser atualizada. Beleza? Então, quando o decent, né, for atualizado, essa atualização deve ocorrer também na tabela de áreas. Quando ele for deletado, aqui também, né, as áreas, né, referentes a esse decent devem ser removidas também. Beleza? Então, onUpdate Cascade e onDelete também Cascade, né? Eu vou salvar aqui. E a gente vai fazer aqui onde a gente colocou áreas. Na verdade, aqui nos decents, onde a gente colocou, a gente vai definir também isso. Então, tem uma propriedade chamada de Cascade. Cascade, né, que recebe um arranjo. Então, a gente vai dizer que ele vai fazer Cascade quando a gente fizer insert e quando a gente fizer o update. Beleza, vou salvar. Vou deletar mais uma vez aqui o nosso banco de dados. Vou fechar ele aqui embaixo. E aqui eu vou fazer... vou rodar, né, as nossas migrations. Beleza, executou. Então aqui a gente tem os nossos cascades, né? Quer dizer que quando essa tabela aqui decent algum objeto, né, for modificado, a gente deve modificar também, né, as tabelas que estão referenciando da mesma forma que a gente definiu, né, no nosso banco de dados. Se um decent modificar, né, se esse D modificar, a gente deve atualizar também aqui na tabela a área, da mesma forma se ele for removido. Beleza. Então, essas configurações, né, que a gente queria fazer aqui em Models e aqui nas nossas Migrations, que a gente vai mudar também o nosso, no caso, o nosso Controller. Beleza. No nosso Controller, além de a gente receber essas informações, agora a gente vai receber as áreas. Receber uma lista de áreas. A gente colocou ali as áreas, né? Ele está dizendo ó, que as áreas estão faltando, né? Então, essas áreas aqui elas estão como string. A gente tem que transformar ela no tipo de dado que a gente deseja. Então, o tipo de dado que a gente deseja não é string. É o tipo aqui, foi aqui em moda do tipo área. Então, a gente tem que converter esse texto, né, que veio para a gente como string para áreas. Então, eu vou colocar aqui áreas objetos
os objetos, né, relacionados a áreas. Eu vou fazer um map, na verdade, um áreas, ponto map, fazer um mapeamento, né, e vou converter essas strings para um objeto área. Beleza, então aqui a gente vai receber uma área, e para cada área, né, eu vou fazer o que? Vou retornar um objeto com essas características, né, que tem um name com aquela área em particular, beleza? Que está relacionado justamente aqui no caso que as nossas áreas, né, além desses relacionamentos e o ID que é autogerado, ela tem apenas o nome, beleza? Então, aqui ele está dizendo que área, né, tem o tipo N explicitamente, então vou colocar aqui string. Beleza, então aqui a gente vai passar esse áreas objetos, esses objetos, né, das nossas áreas. Beleza, ele está dizendo aqui que áreas objetos, né, esses objetos têm tipo N. Beleza, então vou trocar o tipo dele aqui, vou dizer que isso vai ser do tipo área. Beleza, agora ele disse que não pode encontrar o tipo área, então vou fazer aqui um Ctrl ponto e vou importar nesse modo. Beleza. Vou salvar. Ele está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que no caso essas informações aqui elas não podem ser atribuídas ao tipo decent, diz que o áreas objects não existe no tipo decent. Na verdade não existe, né? Lá no tipo decent, se a gente analisar aqui a gente colocou como áreas, né? E não áreas objects. Então a gente tem que fazer o que aqui? Em decent controller, onde tem isso daqui, a gente vai ter que dizer áreas. E as áreas, né, vão ser essas daqui que vem em áreas objetos. Beleza? Os nossos objetos que representam aqui as nossas áreas. Beleza, então vou ter que fazer também uma modificação aqui do nosso DAO do decent. Então aqui onde a gente lê, né, as nossas informações. Então aqui a gente está lendo e eu vou dizer que quando a gente for ler alguma coisa, for ler alguma informação, né, traga junto, no caso, as relações com que tabelas. No caso, traga as relações com as tabelas áreas. Pronto, vou salvar. Beleza. Agora vamos para um Insomnia, né? Insomnia, e ver se o nosso programa está funcionando adequadamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer um yarn start para iniciar o nosso servidor. Então, estamos aqui no Insomnia. Então a gente vai fazer primeiro listar, né, os nossos discentes. Como a gente acabou de cadastrar, então não tem nenhum discente ainda na nossa base de dados. Beleza, o que é que a gente vai fazer? Então aqui não tem nenhum discente, então a gente vai salvar, né, um discente. Mas os discentes agora eles vêm com áreas. Então a gente vai declarar também aqui, eu colocar no nosso JSON, né, que a gente vai passar as áreas de interesse da pessoa. Então vou colocar aqui algumas áreas de engenharia de software. Vou colocar aqui também aprendizado de máquina. Beleza, vou colocar essas duas áreas. Vou salvar e vou enviar. Então o que é que a gente vê, né? Que ele salvou um dado
Ele também, ó, criou as nossas áreas, a primeira com ID1 e a segunda com ID2. E aqui a gente tem o ID, né, do nosso discente. Como ela é o primeiro, então o ID dele aqui é 1. Beleza, então se a gente for listar agora, fizer a nossa listagem, vai vir a nossa listagem e veio acoplado aqui as nossas áreas, né? Área, no caso, aprendizado de máquina e engenharia de software. Se a gente for aqui, né, inserir novamente outro discente, ele vai inserir. Se a gente colocar para listar, né, também vai listar. Agora a gente tem 2 discentes e tem as áreas, né, de cada um. Beleza, pessoal? Então essas configurações, né, que queríamos para essa aula. O que é que a gente vai fazer agora? Abrir um novo terminal. Fazer aqui git status. Git add ponto para adicionar as nossas modificações. Git status para ver se realmente foram adicionados. Git commit -m. A gente pode colocar one to many. Beleza, git status, nossas mudanças foram submetidas. Git push, né, para enviar as nossas mudanças, né, para o servidor remoto. Beleza, pessoal? Então essa foi a configuração, né, do nosso servidor para aceitar aqui o relacionamento, né, de um para muitos ou de muitos para um entre as nossas tabelas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.